As pessoas, vamos dar Bom início dia. à 128ª reunião ordinária do Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia de São Paulo. Em nome do secretário Renato Nalini, que eu acho que ainda não entrou, né? Acho que não entrou, então, em nome dele, eu dou as boas-vindas a todos. Ele deve entrar em algum momento, está numa agenda externa, mas ficou de entrar na nossa reunião. Eu informo que a reunião está sendo gravada e transmitida no canal do YouTube da Seclima. E o registro de presença ele é realizado por meio do formulário disponibilizado no chat, no grupo de WhatsApp e no convite da reunião. Quem não registrar presença no formulário não terá o nome apresentado na ata da reunião, então peço a todos que assinem. E coloco agora em aprovação a ata da 126ª e da 127ª reunião anexadas no convite. Alguém tem alguma consideração? Não? Então, estão aprovadas as atas. E agora, apresentando a ordem do dia, primeiro faremos uma abertura, depois a apresentação do Plan Clima, processo participativo e outras informações, né? A revisão do Plan Clima, contribuições do grupo de trabalho participativo da atualização do Plan Clima, serão 15 minutos cada. Quem vai apresentar é a Sociedade Vegetariana Brasileira, representada pela Júlia Lopes, CECIP e Urban 95, representada por Marieta Colucci, Secov, representada por Carlos Alberto de Moraes, e a CETESB, representada pela Ana Carolina. Então, mais uma vez, eu queria agradecer, em nome do secretário Nalini, a presença de todos, dizer que a gente está nesse processo de revisão do Panclima, com muitas audiências, tivemos audiências organizadas pela secretaria, mas também audiências na Câmara, tivemos a colaboração do GT de sustentabilidade da Câmara, que nos encaminhou uma série de propostas também, propostas que estamos recebendo pelo Participe Mais, e os GTs também, que têm colaborado bastante. Então, essa revisão está sendo bastante democrática, né? Ouvindo aí todos que têm interesse em colaborar, para que a gente possa ter um Plan Clima melhor possível, né? E que essa revisão seja eficaz e dê um resultado bacana aí para a nossa revisão. Lembrando que a gente tem que apresentar o Panclima revisado até o último dia desse ano, né, dia 31 de dezembro. Então, a gente está correndo aí com os prazos para que possamos cumprir essa data, né, possamos entregar nessa data prevista. Então, queria mais uma vez agradecer todos os GTs, todas as pessoas que estão colaborando aí também aqui do comitê, que estão colaborando com a revisão desse plano tão importante para a cidade de São Paulo. E dizer aí também que estamos num momento bem importante, né, pré-COP. Nós teremos muitas atividades aqui na cidade, já começou na segunda-feira agora, com o evento da Expo Longevidade, onde nós levamos a temática do clima, né, e a pessoa idosa. Sexta-feira agora nós teremos o Dia da Cidade, lá no Hub Green Sampa, o dia inteiro, com muitas atividades, um evento que a gente está fazendo junto com o PNUMA, da ONU, num projeto chamado Projeto Regeneração, onde virão delegações de vários países que fazem parte desse projeto, mas também prefeitos de outras cidades do estado, ambientalistas, enfim, vai ser um público bem bacana que vai participar. A gente está esperando um público de 500 pessoas e todos estão convidados. No dia 4 e 5, nós teremos o Summit, né, Agenda São Paulo Mais Verde, que estamos organizando Prefeitura, Governo do Estado e USP. Vai ser um evento bem grande, com uma previsão de 5.000 pessoas em cada um dos dias, lá no Parque Vila Lobos, também com muitas palestras, com atividades, com shows, enfim, vai ser um evento bem legal. E no dia 6 e 7, a USP está organizando um evento, também pré-COP,
e nós estaremos lá com uma mesa de clima e urbanismo, 2 mesas de clima e urbanismo, no dia 7, das 10h30 até 12h30, e na parte da tarde nós faremos a premiação do nosso hackathon com as universidades que participaram. Então, depois as meninas colocam no grupo todos esses eventos, mas quem puder participar, para a gente vai ser uma honra. Então, passo agora para a apresentação da revisão do Panclima. Eu acho que é a Lud que vai fazer. Então, por favor, Lud. Só para complementar, eu também coloquei aqui no chat o site do São Paulo pelo Clima, que tem essa agenda toda que a Luciana acabou de falar. Então, quem tiver interesse de acessar, a gente tem compilado toda essa agenda relacionada aos temas, né, dentro desse site de São Paulo pelo Clima. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida mesmo, bem breve, sobre um balanço do nosso processo participativo, né? Então, a gente chamou aqui a CETESB, Sociedade Vegetariana Brasileira, a Urban 95, e também a Secov, para fazer uma apresentação das perspectivas sobre as contribuições que eles fizeram nesse processo participativo da atualização do plano, né, que a gente está conduzindo aí esse ano, e agora a gente está nessa fase de consolidação das contribuições do grupo de trabalho participativo e também da consulta pública que aconteceu ainda durante esse mês, né, no final do mês passado e ainda durante esse mês. Então, a gente está consolidando esses dois processos de participação social. Então, eu vou compartilhar aqui, aí logo em seguida, só para vocês terem em mente, aí logo depois de mim já vem a Júlia, que está na ordem aí da Sociedade Vegetariana, e depois a Marieta, aí depois a gente vai chamando, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui. Vocês já estão visualizando a tela? Sim? Todos conseguem Sim, ver? Tá. sim. Então, bem rapidamente, né, a gente trouxe aqui para essa reunião, para nossa a reunião de número 128 já esse ano, que a gente está chegando nesse número, e, e aí a gente trouxe aqui bem rápido para falar um pouco não só do processo participativo que a gente vem conduzindo na atualização do Panclima, mas a gente resgatou um pouco também lá da elaboração do plano que foi publicado em 2021, em como foi também a articulação e o engajamento não só, né, da sociedade civil e outros setores, mas da própria prefeitura. Então, ao todo, tiveram a participação ativa de 246 pessoas que contribuíram na elaboração do plano, né? E aí isso inclui 160 técnicos de 31 órgãos municipais, 62 representantes da sociedade civil, setor privado, academia, e outro terceiro setor e outras instituições também, e 21 técnicos do governo do estado também. E essa participação, esse processo participativo, né, incluindo as pessoas da sociedade civil, setor privado e também do governo do estado e outros órgãos também, eles foram conduzidos através, né, com base nesse quadro aqui que a gente tem de planejamento de ação climática, que foi a base para a elaboração do próprio Panclima, e aí ele dá umas diretrizes, né, as etapas a serem cumpridas na elaboração de um plano de ação climática. Então, tudo começou aí com o próprio compromisso do prefeito em assumir esse compromisso de elaborar um plano de ação para a cidade, né, definir a equipe técnica de coordenação da elaboração desse plano e toda a avaliação estratégica. E aí, depois disso, a gente tem a criação da linha de base técnica, que a gente tem apresentado no plano, que já está publicado, a identificação das estratégias. E aí, no meio desse todo o processo, a gente tem também a inclusão dos atores, né, dos diversos atores, para conseguir, né, no engajamento de atores e partes interessadas durante todo esse processo de desenvolvimento e elaboração do plano. Então, é uma das diretrizes que está aí no próprio Panclima, que foi publicado em 2021. Aí já nesse processo de atualização do plano que a gente deu início, né, internamente aqui
nasce Clima com uma fase de engajamento da nossa própria coordenação desde o ano passado e começou, né, com a articulação e discussão com a administração pública interna esse ano, no começo do ano, e depois passamos para os outros atores, né, e aí começou com um grupo de trabalho intersecretarial, então, e depois foi formado esse grupo de trabalho participativo com as diversas instituições que dialogam com o tema de mudança do clima e temas correlatos com o que a gente tem no nosso plano de ação climática. A gente fez, então, como eu falei, né, no início, a consulta pública também e uma audiência pública que aconteceu na Câmara, que foi no dia 13, foi no dia 13 de outubro esse mês. Então, a gente tem que consolidar agora para incorporar no processo de atualização do plano todas essas contribuições que vieram dessas etapas de participação social. E aí aqui a gente trouxe só algumas imagens, reunião online com mais quase 90, 100 participantes no grupo de trabalho participativo, e aí foi solicitado na reunião que tivesse um maior contato e a gente fizesse também uma reunião presencial, então a gente fez uma reunião presencial também. Eu esqueci de colocar a data aqui, e também não vou lembrar agora de cabeça quando foi a reunião, mas a gente fez esse encontro presencial aqui com as instituições que foram convidados a participar desse GTP. E aí, a partir essas dois encontros e também articulação e comunicação por e-mail, a gente fez o compartilhamento de um formulário como uma ferramenta para consolidar as contribuições desse grupo de trabalho participativo. E ao todo a gente teve 326 contribuições, né? Nessas contribuições a gente está incluindo aí sugestões de alteração de redação, Que alteração de horror essa prazo. coisa no Rio, né? Oi, acho que eu tenho alguém com o microfone aberto. Posso seguir? Acho que foi. Então, dessas 26 contribuições, incluem a parte de alterações, de prazo, de redação, e também novas propostas de metas e ações, e outras sugestões a serem incorporadas no plano, né, nas ações e metas que estavam sendo ali propostas. Dessas 326, a gente já fez uma análise, um filtro interno do que seria possível de encaminhar para a análise das secretarias que estão responsáveis pela análise desse processo de atualização do plano, então do próprio GTI, que a gente vai consolidar ainda com a parte da consulta pública, mas dessas 326 a gente achou pertinente, e óbvio que a gente ainda vai dar um feedback para o grupo de trabalho participativo, para aquilo que foi ou não, para as análises das secretarias, assim como depois também vai ter um retorno dessas sugestões, se elas forem contempladas ou não na atualização do plano. E aí aqui a gente só tem uma lista um pouco do número de contribuições por instituição que foi feita. A gente também teve a própria participação da Câmara, então aqui a gente colocou o gabinete da Renata Falzoni e da Marina Bragante, que tiveram... Lud, Oi, só oi. colocando também do Nabil Bondu, que são os três, tá? Sim, é que no processo do formulário a gente só estava com a Renata Falzoni e a Marina Bragante. E aí depois a gente também entrou em paralelo em trabalho e discussão com a Frente Parlamentar, que inclui a Renata Falzoni, a Marina Bragante e a Nabil Bonduque, mas nesse processo a gente recebeu contribuições desses dois gabinetes, e aí depois, em paralelo, a gente deu continuidade, né? A gente continua, assim como a gente está convocando as outras instituições para terem maior contato e maior discussão aqui no comitê, a gente, em paralelo, também tem discutido com outras instituições também, e a própria Câmara. Aí aqui a CECIP também com 26, a Comissão OAB com 62 contribuições, a SVB com 20, Secov com 20, CETESB e aí com 17 contribuições também. E outras 14 instituições participantes, né, que vieram desse grupo de trabalho participativo e que mandaram contribuições, que não ia caber também em toda a lista aqui nesse slide. Aí aqui a gente também, como eu falei, a gente
tem trazido também essa maior aproximação com os participantes que entraram nesse processo de contribuição, né, mais ativa ali de sugestões e alterações do que está sendo proposto para atualização do plano. Aí no mês passado a gente trouxe para o comitê, né, uma frente que se formou, né, um grupo de trabalho que se formou dentro, um subgrupo do grupo de trabalho participativo, que foi a parte de mobilidade. Então, a gente trouxe para o comitê para eles fazerem toda a consolidação das sugestões deles da parte de mobilidade como um todo, e essas discussões também continuaram com a própria SMT. A gente eles já fizeram 2 outras reuniões esse mês também, né? O Felipe, eu acho que está aqui também, que a gente vem acompanhando essas articulações com esse grupo também que se formou, e aí tem ICCT, tem o gabinete da Renata Falzoni, tem a Ciclocidade, então diversas instituições aí que atuam diretamente nessa frente de mobilidade. E aí aqui um pouco do resultado da consulta pública, né, então a gente ao todo teve 212 contribuições, que também incluem muito parecidas, muito similares com aquelas que a gente com as contribuições do grupo de trabalho participativo, que são de alteração, de redação, de novas metas, novas ações, alteração de prazo, exclusão ou inclusão, então todos esses tipos. E 25 novas propostas, né, pensando ali que de contribuições que não foram feitas em cima do que já estava sendo apresentado na minuta, né, de atualização que foi feita, mas que eram coisas para serem inclusas mesmo como novas. É que a gente até trouxe exemplo, né, de 2 novas propostas e que tiveram alguns apoios, que é uma meta aí de implantar bebedouros, banheiros e bancos com sombra para adaptação ao calor na cidade, e também reduzir a questão dos sinistros e mortes no trânsito para incentivar a mobilidade ativa na cidade. Inclusive, eu vou até abrir aqui rapidamente e compartilhar depois no chat o resultado para quem quiser ver depois. E aí aqui a gente consegue ver. Depois eu compartilho com vocês o link do Participe Mais, que eu acho que só estou compartilhando a tela do Canva por enquanto. E aí a gente também fez a audiência pública, aí, que foi convocada pela própria Câmara para a gente atuar, e foram convocadas diversas secretarias, né, principalmente aquelas, acho que até algumas vão falar para a gente que não foram convocadas, mas foram chamadas principalmente aquelas que já estavam desde a primeira publicação do plano, com metas e ações, com responsabilidade, né, de implementação de metas e ações. Tem muitas novas secretarias atuando na atualização do plano que não foram chamadas, convocadas, mas é que a gente ainda está em articulação e construção das metas, né, e aí acabou sendo priorizado para chamar essas que já estavam antes, e elas incluem SEAB, CIURB, SMDET, Educação, Saúde, subprefeituras, Mobilidade e Trânsito, Urbanismo e Licenciamento, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, a SP Regula, e aí a CELIMP também. E aí um balanço, né, de tudo que foi recebido aqui. Então a gente trouxe o número total de contribuições do GTP, que deu 326. Aqui do lado a gente até trouxe um panorama sobre o número de contribuições em cada eixo que a gente tem do Panclima. Então tiveram aí, a gente consegue ver que, né, foi proporcional também um pouco ao número de metas e ações em cada eixo. Então, rumo ao carbono zero é o maior que a gente tem, né, desde o primeiro plano é o eixo a estratégia que a gente tem com maior número de ações, e agora também com metas, e aí a gente recebeu 162 contribuições do grupo de trabalho participativo dentro dessa estratégia. E aí nos demais 98, 15, 26 e por último 18 no gerar trabalho e riqueza sustentáveis, mais 7 outras sugestões de novas metas e ações que não necessariamente se encaixavam em nenhuma dessas estratégias, e por isso que a gente deixou ela aqui separada. Da consulta pública, aí, além dessas 326, a gente também fez um trabalho anterior com a academia, então com algumas universidades, a gente mandou uma minuta ainda que era o rascunho do rascunho, e eles fizeram comentários nessa minuta mesmo, antes da gente fazer uma consolidação para envio para o grupo de trabalho participativo, que a gente aqui nem colocou o número, porque foi realmente
foi um processo em paralelo aqui que a gente não atribuiu o número, né? Então, consulta pública teve 237 contribuições, incluindo essas 25 novas, né, e 212 em cima da versão que foi disponibilizada no Participe Mais. E ao todo, então, a gente ficou aí com 563 contribuições para análise, que primeiro vai passar por um filtro aqui, a gente está consolidando o material, desenhando uma melhor forma de apresentar e ter adesão pelas secretarias no momento de análise, e aí a gente pretende mandar no mês que vem para essas secretarias todo esse material e a gente ter finalmente aí a pactuação dessas metas e ações para atualização do Panclima. E era isso da minha parte, aí eu já vou passar a palavra para o pessoal, só deixa eu parar de compartilhar minha tela. Então, a gente chamou aqui algumas instituições que principalmente foram aquelas que tiveram essa atividade, essa contribuição mais ativa, né, no formulário e também pela própria pertinência das contribuições que foram feitas. E a gente deixou um pouco meio aberto, assim como mês passado a gente trouxe o grupo de trabalho da frente de mobilidade, a gente deixou um pouco aberto ali para trazer as perspectivas sobre esse processo, sobre a minuta que foi apresentada e sobre todo o processo participativo do que eles conseguiram contribuir dentro, né, das competências de cada uma das instituições. E aí a gente chamou um pouco essas outras instituições hoje também, para também ter esse contato maior, essa aproximação, não só agora na fase de atualização do plano, mas também para a gente seguir aí em contato, né, até do momento ali de implementação também dessas metas e dessas ações. Então, de primeiro a gente vai chamar a Júlia, que ela é da Sociedade Vegetariana Brasileira, e aí acho que ela vai fazer o slide, talvez, não sei, né, Júlia? E aí são 15 minutos, tá bom? Obrigada, Ludmila. Eu vou compartilhar minha tela, então, aqui com vocês. Vocês podem confirmar se vocês estão vendo? Sim, estamos sim. Sim. Ok. Então, bom dia a todos e a todas. Eu sou a Júlia, eu sou consultora ambiental da Sociedade Vegetariana Brasileira e é uma honra estar apresentando aqui as contribuições da SVB para a revisão do Plano Clima. Agradeço o convite da Seclima e também do Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia de São Paulo. Antes de entrar nas contribuições que a gente trouxe propriamente ditas, eu queria só fazer uma breve introdução entre a correlação entre os temas alimentação e mudanças do clima, né? Então, a gente tem globalmente um cenário em que os sistemas alimentares são responsáveis por aí 1/3 das emissões de origem humana dos gases do efeito estufa, mas aqui no Brasil esse cenário é bastante diferente. Aqui a gente tem praticamente 75% das nossas emissões brutas vindo dos sistemas alimentares. E somente a cadeia de produção da carne bovina sozinha corresponde a 78% das emissões dos sistemas alimentares no Brasil. Bom, e isso traz uma série de consequências, né? Não só além das emissões de gases do efeito estufa, mas também desmatamento, perda da biodiversidade, a poluição do solo e da água, aumento da temperatura média global e por aí vai. Né? Isso tudo está associado com a fermentação entérica dos ruminantes, com o desmatamento para a criação de pastagens, com a plantação de alimentos para produzir alimentação para esses animais, manejo dos dejetos e etc. Então, a gente tem aí que essa produção e consumo em massa de animais prejudicam o planeta em múltiplas escalas, né? Seja local, seja regional ou global. E aqui a gente também recorreu a esse estudo bastante interessante da WWF, que analisou a pegada ecológica da população paulista e paulistana. Nesse primeiro gráfico, a gente consegue observar que metade da pegada ecológica da população no município de São Paulo vem do consumo de alimentos. E o segundo gráfico complementa ao mostrar que os alimentos com maior pegada ecológica são justamente os alimentos de fontes animais. A gente também consegue observar que o consumo de alimentos de origem animal no município de São Paulo excede o consumo médio da população no estado de São Paulo e no Brasil. Bom, atualmente, a última edição do Plano Clima, ele não trouxe as emissões indiretas do município, então a Sociedade Vegetariana Brasileira entende que a medição dessas emissões indiretas também é fundamental para a gente ter uma ideia real do impacto climático do município de São Paulo,
uma vez que o padrão de consumo dele se estende para além do perímetro da cidade de São Paulo e também está incorrendo em outras regiões do Brasil para a produção de alimentos que a população do município consome. Na edição passada do Plan Clima, né, a edição 2021, o documento reconhece que mudar a alimentação é uma forma de mudar o planeta e, inclusive, coloca que a redução do consumo de carne e laticínios leva à mitigação das emissões de gases do efeito estufa. Apesar desse reconhecimento, os objetivos, as ações e as metas estratégicas não estão em acordo com essa afirmação. Então, as nossas contribuições da Sociedade Vegetariana Brasileira vêm no sentido de tentar deixar esse aspecto um pouco mais robusto na edição que vocês estão revisando agora do Plan Clima. Por alimentação se tratar de um tema bastante transversal, as nossas contribuições não ficaram limitadas a apenas um dos eixos do Plan Clima. Na verdade, elas se relacionam aos 3 dos 5 eixos do documento, e vou apresentar eles agora para vocês. Então, a nossa primeira contribuição está incluída no eixo Rumo a Carbono Zero em 2050, e a gente está propondo aqui a criação de um novo objetivo, uma nova meta e uma nova ação estratégica, né? Que é justamente garantir a transparência, precisão e abrangência do monitoramento das emissões de gases do efeito estufa da cidade. E como uma nova meta para isso, publicar e institucionalizar o inventário de emissões de gases do efeito estufa do município, pensando aí também nas emissões indiretas, né? E uma ação estratégica para isso seria, de fato, usar os resultados desse inventário para orientar e ajustar as metas de mitigação da cidade de São Paulo. A segunda contribuição que a gente traz para o eixo Rumo ao Carbono Zero é propor a garantia de que todos os eventos públicos promovidos ou apoiados pela Prefeitura tenham um compromisso de oferecer pelo menos 40% das opções de refeições à base de vegetais. E uma ação estratégica para isso é prever essa condição nos editais de contratação de serviços, né? Isso está alinhado, a gente entende que isso está alinhado com o objetivo B, que é incentivar aquisições públicas sustentáveis, e também está em acordo com o que a gente está observando, por exemplo, no evento da COP30, que fez o compromisso de oferecer pelo menos 40% das opções servidas no evento que sejam vegetarianas ou veganas. A gente também trouxe uma contribuição para o eixo adaptar a cidade de hoje para o amanhã, que seria uma nova ação estratégica, né, que até 2030 integrar as metas dos sistemas alimentares de baixo carbono em instrumentos de planejamento municipal, seja aí o programa de metas, o PPA, a LOA, alinhando suas propostas de orçamento climático. E isso está alinhado com o objetivo J do plano, que é integrar a variável climática à governança municipal, e com foco na institucionalização desse orçamento climático, né? A partir daqui, as contribuições são todas no eixo gerar trabalho e riquezas sustentáveis. A primeira delas é uma nova meta que a gente está propondo, que é dobrar o número de feiras de produtos orgânicos em áreas periféricas e de desertos alimentares. E como uma ação estratégica relacionada a essa meta, realizar um estudo, né, para identificar onde estão esses desertos alimentares, quais são os espaços públicos com potencial para receber essas feiras orgânicas. E uma ação estratégica seria, para depois desse estudo, de fato, a partir de 2027, a implementação de feiras de produtores orgânicos nas áreas que foram previamente mapeadas. E isso está alinhado com o objetivo T, que é fomentar a economia verde e inclusiva, né, com geração de trabalho digno, inovação e práticas sustentáveis. Outra meta que a gente está propondo aqui para o eixo gerar trabalho e riquezas sustentáveis é a implementação de um programa Moeda Verde, que permitiria a troca de resíduos sólidos recicláveis por alimentos de hortifrutis. Então, esse é um tipo de programa que a gente já observa em municípios vizinhos, no ABC Paulista, e a gente entende que pode fomentar essa economia verde também, justamente alinhado ao objetivo T. E uma ação estratégica para essa meta seria estabelecer os pontos de troca, né, em parceria com mercados, feiras, centros comunitários, para garantir aí uma cobertura territorial abrangente, uma organização logística eficiente. E também a integração com cooperativas de reciclagem. A nossa próxima contribuição seria uma proposta de alteração para a meta 113, que diz respeito ao cardápio sustentável, que hoje está vigente em todas as escolas municipais. A nossa proposta é que isso seja vigente em todas as instituições públicas municipais, né? Então, esse cardápio sustentável seria nada mais, nada menos do que a substituição da proteína animal por vegetal, pelo menos uma vez por semana, nos cardápios aí de todas as unidades sob administração municipal. E uma ação estratégica para isso
a gente entende que poderia ser o desenvolvimento e a implementação de um programa de formação para os profissionais envolvidos nesse tipo de programa, né? Então, seja nutricionistas, equipes de cozinha, gestores das instituições municipais, para que todos estejam entendendo, possam entender os benefícios nutricionais, ambientais e também as técnicas de preparo para prover essas refeições à base de vegetais. A gente também está propondo aqui a revisão da meta 114, que diz respeito ao currículo da cidade, para incluir um módulo específico sobre a relação entre sistemas alimentares, mudanças climáticas e biodiversidade. E uma ação estratégica para isso seria desenvolver materiais pedagógicos e também campanhas de comunicação para o público em geral. A gente também está propondo uma nova meta, que seria lançar uma campanha de comunicação e educação sobre todos esses múltiplos benefícios, né, seja em relação à saúde, clima, economia e direitos animais também, de uma alimentação à base de vegetais, que poderia ser realizada em parceria com organizações da sociedade civil, instituições de saúde e etc. E uma ação estratégica para isso seria utilizar espaços publicitários no transporte público, em unidades básicas de saúde, em canais de comunicação das escolas, para que a campanha atinja toda a cidade. A gente também está propondo esse novo objetivo estratégico, que é engajar e mobilizar o setor privado por meio de incentivos econômicos e fiscais para acelerar essa transição para uma economia de baixo carbono. E uma meta para isso, a gente entende que poderia ser um programa de incentivo fiscal para os setores de restaurantes, bares, etc., que poderiam ter uma redução progressiva do imposto sobre serviço ou da taxa de fiscalização do estabelecimento, para aqueles que comprovem ter, no mínimo, 40% do seu cardápio composto por opções à base de vegetais. E uma ação estratégica necessária seria conduzir um estudo técnico para definir quais os critérios do programa, modelar o impacto dessa renúncia da receita e também propor as alíquotas da redução do imposto. E, por fim, a gente traz essa meta, uma proposta de uma nova meta, que seria lançar um programa municipal de incentivo à criação e manutenção de hortas urbanas, seja em creches, seja em escolas públicas ou privadas, para promover a educação ambiental, a alimentação saudável e a integração comunitária também. Uma ação estratégica para isso seria a prefeitura fornecer um suporte técnico e pedagógico adequado, bem como os materiais, como kits de cultivo e sementes, e promover parcerias com organizações da sociedade civil, com universidades, com empresas, para implementar e fazer a manutenção dessas hortas. A gente entende que isso está alinhado com o objetivo Q do Plan Clima, que é promover a centralidade da primeira infância nas políticas climáticas. Então, apenas fazendo uma breve recapitulação antes de fechar a apresentação, a LSVB entende que essas propostas apresentadas, elas têm um potencial de transformar os sistemas alimentares na cidade de São Paulo em um vetor de mitigação, adaptação e justiça climática. A gente entende que essa institucionalização poderia fazer com que o Plan Clima de São Paulo liderasse a transição para uma cidade mais resiliente, justa, sustentável, e honrasse também com seu compromisso de medir e gerenciar o seu impacto climático total. Não, mais uma vez, só batendo na tecla, não só aquele que está limitado ao seu perímetro urbano, o perímetro do município. É isso, deixo aqui meu contato para quaisquer dúvidas, etc., e agradeço a atenção de todos. Obrigada, Júlia. Foram ótimas contribuições. A gente está aí nesse processo de consolidar e analisar tudo isso também, entender o mapeamento para envio e análise para cada uma das secretarias. A gente viu que muitas delas são propostas novas, né, mas muito pertinentes para análise e viabilidade. Antes de a gente até abrir a palavra para alguém que quiser falar alguma coisa, acho que é melhor a gente já fazer todas as apresentações e aí depois a gente direciona as perguntas, tudo bem? Então eu vou passar a palavra para a Marieta. Pode ser, Marieta? Pode ser. Bom dia, pessoal. Obrigada novamente pelo convite de participar desse processo de revisão do Plan Clima. Tem sido muito bom para a gente poder estar junto, né, nesse processo. Eu represento aqui a iniciativa Urba 95. Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Uhum. Sim. Eu represento aqui a iniciativa Urba 95, que é uma iniciativa global da Fundação Van Leer,
e que no Brasil é articulada pelo CECIP, Centro de Criação de Imagem Popular, que é onde eu trabalho, e essas duas instituições juntas têm promovido no mundo inteiro, né? A Fundação Van Leer é uma fundação holandesa que tem como princípio assegurar um bom começo para todas as crianças. Então, aí a nossa pauta de discussão é a primeira infância. Então, as crianças de 0 a 6 anos, os cuidadores ao seu redor e também as gestantes. E a nossa pergunta disparadora, provocadora, né, é se você pudesse experimentar a cidade a uma altura de 95 centímetros, que é a altura média de uma criança de 3 anos, o que você mudaria? E participar da revisão do Plano Clima é essencial, né, para a gente poder vislumbrar essa cidade a partir dos 95 centímetros, poder pensar São Paulo a partir dessa nova perspectiva, conectando as infâncias, a cidade, também a natureza. Como eu falei, a iniciativa é global. No Brasil, a gente já está com mais de 65 cidades. E São Paulo é uma das cidades que faz parte da rede. Então, a partir do núcleo de primeira infância, né, que é o nosso ponto de contato com a prefeitura, a gente tem feito esses diálogos de trazer a política pública da primeira infância também para os centros das discussões. Então, como iniciativa, a gente apoia os municípios que fazem parte dessa rede a planejar e implementar políticas públicas para a primeira infância. A gente atua principalmente em 3 eixos, que é governança e sustentabilidade, programas de serviços, espaços públicos e natureza. E essa discussão do plano está muito conectado entre espaços públicos e natureza e governança e sustentabilidade. Então, a partir da discussão dos espaços e da relação com a natureza, a gente também está criando, né, planos e legislações que vão permitir que essa pauta esteja de forma permanente na política pública. E também por isso, assim como a Júlia falou, as nossas contribuições não se restringem a um eixo só, né? A gente também perpassa aí vários temas, porque a primeira infância, ela é uma pauta intersetorial e ela está aí dialogando com todas as secretarias, com todos os temas, ou a maioria deles aqui o plano se refere, né? Então, eu também vou fazer agora uma breve consideração do porquê trabalhar a primeira infância quando a gente está discutindo mudanças climáticas e crises climáticas, e começo aí com essa afirmação da ONU e da Unicef, né, de que a crise climática é uma crise do direito das crianças. As crianças são as principais afetadas, né, pelas mudanças climáticas, pelos desastres que têm acontecido, e todas as crianças do mundo estão expostas a pelo menos um risco climático e ambiental. Isso não é diferente aqui no Brasil. E a gente teve a oportunidade, né, agradeço de novo a Seclima pelo convite, de construir, né, fazer uma pesquisa olhando para a primeira infância especificamente na cidade de São Paulo e a relação disso com as questões de clima e resiliência, e a gente pôde elaborar, né, esses 2 documentos, que foi a nota técnica da primeira infância no Plano Clima, então que a gente trouxe essa relação sobre os fenômenos, impactos e mitigação para a primeira infância, e também um diagnóstico mais abrangente desses eventos climáticos sobre o desenvolvimento das crianças de 0 a 6. E aí, por que, né, a primeira infância e as crianças de 0 a 6? Porque essa é uma das fases, é a fase mais importante do nosso desenvolvimento, né? Não sei se aqui todo mundo sabe, por isso que estou retomando isso. E o que a gente investe, o que a gente faz nesse período da vida, vai refletir na nossa vida como um todo, né? Então, a criança não é o futuro da sociedade, né? Ela é agora, ela é o presente da nossa sociedade, mas, obviamente, também o que a gente fizer agora vai refletir nessa pessoa como um adulto, principalmente no primeiro ano de vida. E aí eu trouxe aqui só um panorama, alguns exemplos de como a mudança climática pode afetar as crianças, né? Então,
até os 6 anos, o pulmão, o sistema imunológico, o coração, o cérebro, ou seja, o corpo da criança ainda não está completamente desenvolvido, né, completamente formado, e por isso os efeitos das mudanças são tão impactantes nas crianças. Então, só para alguns exemplos, né? As crianças proporcionalmente inalam mais ar do que os adultos em relação ao seu corpo, ao mesmo tempo que estão mais baixas e, portanto, mais perto dos escapamentos, enfim, da poluição. Isso faz que elas sejam mais suscetíveis aos danos causados por isso, ao mesmo tempo em que são mais suscetíveis aos vírus, são mais suscetíveis à mudança de temperatura, né, trazendo diversos problemas no corpo da criança. E aí, essa coluna amarela da direita também para mostrar como isso tem total conexão com a desigualdade, né, brasileira. Então, as crianças em comunidades vulneráveis também têm menos acesso a moradias saudáveis, então vão sofrer mais com calor, vão sofrer mais com os vetores, vão sofrer também negligência e violência infantil, porque isso tem tudo a ver com a saúde mental dos cuidadores e, portanto, das crianças. Então, dessa forma, todos os efeitos das mudanças, de alguma forma, afetam as crianças, né? Nessa nota técnica, a gente fez esse resumo, né, dos tipos de impactos que que as crianças têm, né? Então, desde doenças respiratórias, doenças infecciosas, até a violação dos direitos humanos e da proteção social delas, e como cada um dos fenômenos climáticos se relaciona com esses impactos. Então, a gente pode ver, por exemplo, que as secas e estiagem afetam, de alguma forma, em todos esses eixos, enquanto a qualidade do ar tem algumas mais específica. E a gente também fez uma pesquisa através de 3 indicadores de diversas instituições, de como a cidade de São Paulo se relaciona com isso, né? Então, a gente pegou aí os distritos que têm mais de 10% de crianças na população, né, em relação à população total do distrito, e comparou com esses outros indicadores para ver quais os distritos mais impactados da cidade. A gente fez esse ranking, não quer dizer que o resto da cidade não seja afetada, é lógico, mas a gente olhou para onde existe maior presença de crianças. E a gente consultou diversas pesquisas, né? O Instituto Alana é um instituto que é muito parceiro nosso e tem essa visão específica, né? Quer dizer, um dos seus eixos é criança e natureza, e eles realizaram essa pesquisa de acesso ao verde nas escolas, e São Paulo está dentre as 10 capitais, com menos cobertura verde dentro das escolas. E a gente sabe que a escola é o lugar onde as crianças passam maior parte do seu tempo. Então, olhar para a escola é olhar para as crianças na maioria do seu tempo, né, do seu cotidiano, e da mesma forma as escolas são o equipamento mais capilarizado no Brasil. Então, se a gente olhar também para esses equipamentos, a gente vai estar olhando para grande parte do território. E, novamente, né, esse olhar mostra como a desigualdade é muito grande no nosso país e na nossa cidade. Então, 50% das escolas em favelas, por exemplo, não tem área verde, o que muda quando a gente olha para o panorama geral, que dá 39%. Isso na cidade de São Paulo, né? Mas a gente também tem uma oportunidade aqui, como cidade, que as escolas públicas têm mais área verde do que as escolas privadas. Então, a gente também pode olhar para os nossos equipamentos para poder fazer essa transformação. E nessa nota técnica, a gente trouxe 16 propostas que dialogam com diversas secretarias, então, desde protocolos articulados com a CETESB para olhar a qualidade do ar e criar alertas com as escolas, até priorização de recursos, que eu sei que é alguma coisa que a Seclima está olhando, né, para o orçamento climático e tal,
E entregamos isso para a Ciclima, que pôde olhar, e algumas já foram incorporadas, né, no plano, e a gente ficou muito feliz com isso. Então, eu não trouxe todas elas aqui, obviamente, vou olhar especificamente para as contribuições da minuta, que a gente começa olhando aí, então, para o eixo do rumo ao carbono zero, como a Lud falou, ambos que tem mais contribuições, né? A gente busca olhar, então, sempre pela perspectiva da primeira infância nessas metas e ações que estão sendo implementadas. Então, aqui nas metas de mobilidade ativa, na relação com a mobilidade ativa, a gente traz, por exemplo, o olhar da primeira infância como uso da bicicleta e o incentivo ao uso desse modal desde a primeira infância, né? Para já criar o pertencimento a esse modal, o incentivo, além de transformar a cidade, considerando também esses usuários, e não fazendo, por exemplo, só ciclovias de 60 centímetros de largura que pessoas inexperientes não conseguem, não costumam utilizar, né? Tem muito medo. Então, a gente traz a questão do compartilhamento de bicicletas também para as crianças. Aí eu trago o exemplo de Fortaleza, que tem um mini bicicletário. Então, do lado dos terminais de compartilhamento de adultos, tem também os de crianças, em menor número, em determinados pontos da cidade, mas é um início. E também expandir a malha cicloviária no entorno das escolas, incentivando que as crianças vão de bicicleta para as escolas. Então, aí também trazendo a bicicleta e a mobilidade ativa como um meio de transporte cotidiano. Na questão da instituição de zona de emissão zero, a gente traz esse olhar para começar por áreas que tenham alto índice de crianças, alto índice de problemas respiratórios com as crianças e grande vulnerabilidade, olhando aí que respirar é um direito de todos, né? Mas é um direito da criança. E se a gente, de novo, começar a olhar pelos lugares, pelas escolas, a gente vai alcançar grande parte do território. E na meta 33, falando da questão dos resíduos de compostagem, a gente acrescentou que as podas não sejam somente destinadas ao aterro, mas também possam ser destinadas à confecção de brinquedos e materiais para a naturalização de espaços de brincar, que é algo que vai aparecer mais para frente também, mas poder redirecionar esses próprios recursos da prefeitura, né, que a gente já tem, para poder transformar esses espaços. Na questão dos... que já mudou, né, para adaptar a cidade para o amanhã, aí a gente entra na questão da habitação, que é algo que a gente tem se debruçado recentemente também, como transformar esses espaços habitacionais para a primeira infância. Então, pensando na infraestrutura desses locais que vão ser construídos, trazer maior espaço de área verde, porque além de aumentar a resiliência local, enfim, temperatura, a permeabilidade do solo, a gente também traz mais locais de brincar para a primeira infância, que o brincar é essencial no desenvolvimento da criança, né? Então, a gente traz muito essa questão de trazer os espaços de brincar e o contato com a natureza para os espaços habitacionais também, pensando que é importante que a gente tenha pequenos lugares para acessar no dia a dia, né? Então, pequenas praças, parques de bolsos, para ter esse contato cotidiano com a natureza, e não apenas grandes parques, né? Que normalmente são mais dispersos pela cidade. Então, poder ter diferentes níveis de contato com a natureza e acesso durante a semana. Falando em questão de calçadas, a gente também traz a possibilidade da priorização em entornos escolares e equipamentos que têm alta concentração de crianças,
e traz como nova ação a definição desses critérios, né? Porque falar de uma calçada boa pode ter, enfim, aí diversos níveis, né? E a gente olha para isso como quais são esses critérios, né? Largura, arborização, permeabilidade, pensando também que a segurança viária no entorno escolar é essencial, né? A mortalidade no trânsito é uma das principais causas externas de morte de crianças. Então, olhar para isso é essencial, não apenas na questão da resiliência climática, mas também na questão da saúde pública. Na questão de estruturação de redes comunitárias, a gente também traz esse olhar para as redes comunitárias escolares, já que as escolas normalmente são esses lugares de abrigo, né, e de recepção da população quando acontece algum desastre. E eu nem tinha colocado ainda como referência, porque saiu agora, em outubro, né, esse guia para elaboração de planos de contingência escolares para eventos climáticos, que foi desenvolvido no Rio Grande do Sul, depois de tudo que aconteceu lá no ano passado, junto com o Instituto Falana, que é esse nosso parceiro. Então, como a gente pode olhar a comunidade escolar como esse grande parceiro para olhar para a crise climática. Aí, olhando especificamente para a transformação das unidades escolares, né, como esses polos, foram incluídas, né, já as metas, como a gente tinha sugerido a partir da nota técnica, algumas observações a mais, poder especificar, desculpa, um pouco melhor o que significa a naturalização desses espaços, né? Não significa só incluir brinquedos de eucalipto tratado, tipo as casinhas do Tarzan, né? Que tem espalhadas por aí. Isso não significa naturalizar o espaço, né? É mais do que isso. É permeabilizar o solo, trazer vegetação nativa, trazer horta, né? E relacionar aí com o que a Júlia trouxe também, né? Fazer esse diálogo é muito mais do que simplesmente colocar um brinquedo de madeira. Então, a gente traz isso de aprofundar, de especificar isso, além de restringir alguns usos, como o plástico e a grama sintética, né, que a gente sabe que são prejudiciais à saúde das crianças. Marieta, e, de novo... Oi. Oi, só pedir para você ir finalizando um pouco, que a gente está aí com 16 minutos. Tá bom, vou finalizar. Obrigada. E, de novo, pensar a partir da vulnerabilidade social e do racismo ambiental, né? Então, sempre olhar para esse lugar. Aqui só um exemplo de algo que já foi feito em Campinas, que a gente pode ver, né, o contraste a partir da mudança do ambiente escolar. E, por fim, entrando no proteger pessoas e bens, lembrar também que cuidar da primeira infância é pensar a partir da gestação. Então, não é pensar só na criança, mas também no adulto, no cuidador. Então, pensar a partir dos hospitais de maternidade, né, trazer priorizar a partir disso, né, também zonas de vulnerabilidade social, pensando que pessoas negras e bebês também sofrem mais nesse processo. Então, olhar para ser mais ousado também nessas metas, né, porque essa meta especificamente estava em 2 hospitais, então a gente também sugere que isso seja ampliado. E aqui, de novo, especificar um pouco mais o que isso significa. E, para finalizar, desenvolver especificamente um protocolo de atendimento e proteção integral das crianças, pensando que quando há situações de desastre, assim, mulheres, adolescentes e crianças são vítimas de assédio e estupro, né? Como aconteceu muito no Rio Grande do Sul recentemente. Então, além dos protocolos que são sugeridos antes, num outro objetivo estratégico, pensar também
partir desse viés, porque é um impacto muito grande na vida das crianças. E é isso, só para finalizar, pensando que o vínculo das crianças com a natureza é essencial para a própria natureza. Então, se a gente quer aí transformar a cidade a partir da sustentabilidade, da resiliência da natureza, a gente precisa olhar para as crianças também. Obrigada, Marieta. A gente vem trabalhando aí com a CCP, acho que quase desde o ano passado também, né? Antes mesmo de entrar formalmente na atualização do plano, e foi ótimo começar isso antes, porque trouxe um outro olhar que nossa equipe também não tinha, e que, inclusive, contribuiu para a gente convocar a própria Secretaria da Primeira Infância para participar da atualização do plano. Então, é uma secretaria que já está atuando aí com a gente para análise, né, de todas as metas, de construção de novas metas. Muitas delas vieram até com essa por conta dessa nota técnica, então foi ótimo trazer esse novo olhar para o plano diante de todo esse embasamento e dessa discussão que a gente tem tido com a CECIP. Vou passar para o Carlos agora da Secov, que aí a gente encaminha também, e no final a gente faz todas as considerações. Carlos, você está aí? Estou aqui, bom dia. Eu vou compartilhar minha apresentação aqui. Vocês estão vendo? Estamos vendo já. 15 minutos, tá? Obrigada. Tá. Eu que agradeço. Pessoal, muito bom dia, então. Primeiro, eu queria agradecer ao secretário Nanini e à Luciana pela oportunidade de a gente poder contribuir com esse tema tão importante. Eu estou aqui em nome de várias entidades do setor imobiliário, né, o Secov, a Abrainc, a Ashley, o Sinduscom. Nós temos uma consciência, né, de apesar de a gente estar muito melhor comparativamente a outros países, mas da importância que a construção civil tem para o tema, né, os impactos que são gerados ao longo de um ciclo que é longo, que é uma característica. Também estamos acompanhando de perto aí as origens, né, das emissões aí em vários eventos, em várias situações. E a nossa contribuição ela está ligada a 3 estratégias específicas aqui, né? Então, a primeira delas é promover a transformação sustentável das edificações, né? Nos temas eficiência energética, fontes renováveis e adoção de materiais sustentáveis. Então, a nossa primeira contribuição é com relação à meta 1, né? Nós estamos, é um sonho, um desejo antigo do setor imobiliário de a gente conseguir se organizar para a gente ter compartilhamento de dados de consumo de energia, de água e gás. Já tentamos fazer isso no passado, então a nossa proposta é criar um grupo de trabalho e a gente criar realmente um projeto perene que nos permita obter esse tipo de informação, e a informação por si só ela é uma indutora da redução de consumo de energia, de água e de gás, né? Então a gente já tem alguma coisa desenvolvida nesse sentido, a gente gostaria de contribuir. Segundo lugar, a gente tem as questões de eficiência energética. A gente está sugerindo que, nesse caso, seja excluída esta meta, porque ela já está prevista no Código de Obras aqui do município de São Paulo. Inclusive, recentemente, acabou de ser aprovado no Ministério de Minas e Energia índices mínimos de eficiência energética, e nós já temos também a norma brasileira de desempenho de edificações que estipula consumo, né, de energia, eficiência energética. Então, esse tema já está contemplado. O que a gente tem que fazer, na nossa visão, é cumprir aquilo que já existe, né? Outro aspecto é a questão das certificações incentivadas, né? Nós também defendemos que sejam utilizadas as certificações já existentes e que são praticadas pelo mercado imobiliário, e também, novamente, aquilo que já existe regrado em norma técnica, que foi feito pela sociedade técnica como um todo, né? Inclusive, neste momento, o setor está conversando com a prefeitura, com a SMU,
para contribuir no sentido de regulamentar o artigo 10 do Plano Diretor, voltado a um incentivo para construções verdes. Então, nós entendemos que as certificações ambientais existentes, LEED, Aqua, ED, Selo Azul da Caixa, equalizadas e com parâmetros mínimos de desempenho, atendem a esse aspecto sem necessidade de se criar uma nova certificação, e, novamente, estamos completamente disponíveis para colaborar com este tema. Outro aspecto é a questão de incentivos para a substituição de combustíveis fósseis, né? Esse é um tema bastante complexo de ser mensurado, né? Existem também iniciativas, e também a gente entende que, pela complexidade, não bastaria a gente criar um decreto, né? O decreto por si só não, a gente teria que fazer realmente um trabalho em conjunto para fazer um desenvolvimento, né, e definir esses incentivos. Depois a gente tem os materiais sustentáveis, né? Também aqui a gente está sugerindo que ampliar parâmetros de sustentabilidade percentualmente, como está aqui, é muito complexo de monitoramento, né? E aí a gente entende que o caminho para se atingir esse objetivo é aumentar o rigor dos parâmetros de sustentabilidade em contratos públicos, né? Porque existem tantas formas e tantas maneiras de a gente atingir esse objetivo, realmente é muito difícil, pela quantidade de empresas, de empreendimentos, a gente conseguir efetivamente fazer essa medição. Além disso, a gente está sugerindo excluir a meta 12.2, né, que fala da obrigatoriedade de fornecimento de dados do fator de emissão de materiais escolhidos, né, porque a gente não tem uma condição técnica de fazer isso ainda. O próprio setor está se mobilizando e está fazendo inventário das suas obras, mas a gente percebe que aquilo que depende apenas das empresas representa 3%, 97% é o escopo 3, que são os fornecedores que entregam materiais para nós, especialmente aí o cimento, o alumínio, o aço, né? Então, a gente quer desenvolver esse banco de dados, já existem algumas iniciativas nesse sentido, e estamos também muito comprometidos para colaborar com este avanço. Passando aqui para o incentivo da descarbonização progressiva, o primeiro aspecto é que a gente entende que a instituição de uma zona zero emissão não é viável no horizonte proposto, então a gente está sugerindo a zona de baixa emissão, que é mais realista e progressiva, mais uma vez, deixando muito claro que nós somos favoráveis e estamos comprometidos com o avanço em rumo à economia de baixo carbono, mas em função de toda a nossa cultura, de todo o nosso sistema de energia, não é viável na nossa visão, então nós temos que avançar, e não adianta também fazer um decreto muito rigoroso que na prática não teria condições de ser atendido. Além disso, a questão de regulamentação da obrigatoriedade da instalação de carregadores em veículos elétricos, nós entendemos que é desnecessário porque já existe uma lei municipal aprovada pela Câmara aqui em São Paulo, que estabelece a obrigatoriedade de infraestrutura para carregamento, né? Nós estamos fazendo, neste momento, uma interlocução muito grande com o Corpo de Bombeiros para definição de metas de segurança contra incêndio em subsolos decorrentes de carros elétricos, né? Isso está em fase final. Deve sair uma regulamentação agora no início de 2026, né? Então, a gente entende que, novamente, o importante aqui é cumprir aquilo que já existe e não criar uma nova regulamentação. Objetivo estratégico agora, promover a gestão sustentável dos resíduos sólidos, né? Nós entendemos que temos condições lá no Secov, nas entidades, de contribuir para essa disposição adequada, aumentando as ações de conscientização, né? Recentemente tivemos um evento com mais de 80 síndicos e empreendimentos, com a presença do Naline e do secretário de Limpeza Urbana, Osmário, lá no Secov, para a gente conscientizar, orientar e fomentar a coleta seletiva, né? E também entendemos que é muito complexo a gente definir um aumento para essa disposição, né?
e acho que a questão, né, é realmente um trabalho de conscientização. Nós temos lá no Secov a cadeia completa, né, as administradoras, as incorporadoras, as imobiliárias, e podemos e queremos colaborar muito para que esse trabalho de conscientização efetivamente aconteça. Bem, avançando aqui, no objetivo estratégico, promover acesso à moradia digna e sustentável, com urbanização inclusiva e infraestrutura adaptada, né? Nós estamos sugerindo em relação a essa meta que obriga a instalação, né, que sugere a obrigatoriedade de pisos drenantes, que a gente abranja e coloque a promoção de soluções mais eficientes de drenagem, porque existem também outras formas de atender ao mesmo objetivo que não necessariamente apenas a execução de pisos drenantes, né? Então, entendemos que essa determinação exclusiva, ela seria restritiva, né? Pois a legislação, inclusive, já estabelece a exigência de áreas permeáveis, as jardinadas e os reservatórios de retenção, as mini piscinas, os mini piscinões, né, que a gente tem nos empreendimentos hoje, né? Então, essa seria a nossa contribuição. E, por fim, orientar a regulação urbana e o uso do solo para adaptação da cidade aos impactos da mudança ao clima, né? Licenciar as novas construções e reformas sob princípios construtivos apoiados na mitigação de gás de efeito estufa, né? Nós estamos, como eu citei anteriormente, colaborando nesse momento com a prefeitura na regulamentação do artigo 10 do plano diretor, que justamente visa incentivar que as novas habitações caminhem para a construção sustentável e, naturalmente, dentro da construção sustentável, o avanço para a economia de baixo carbono, né? Então, nós estamos equalizando, realizando um trabalho de parametrização das certificações que já existem, né, para que isso seja um material que possa ser facilmente aplicável nesse sentido, né? Então, entendemos que esse instrumento seria adequado para a obtenção desse objetivo. Bem, da mesma forma, regulamentar a certificação, né, entendemos que seria redundante, né, como eu já citei algumas vezes, que já existem certificações ambientais que atendem aos objetivos e que o que nós, né, sugerimos é efetivamente a gente induzir comportamento, a gente estimular, fomentar, criar incentivos para a adoção dessas certificações consolidadas. E como também comentei várias vezes, como as certificações existentes são diferentes entre si, está sendo feito pelo setor um trabalho que será oferecido à prefeitura para que a gente possa, simultaneamente, ter a certificação e ter parâmetros mínimos que deem segurança para o cumprimento daquilo que se deseja. Permeabilidade, né? Complementar a meta 68, que fala em publicar uma norma com diretrizes e critérios para aumento da permeabilidade. Nós entendemos que isso é adequado. As entidades do setor trabalham ativamente na ABNT. Hoje o Secov, o Sinduscom, a Abrainc e a CEBIC são as entidades mantenedoras do Comitê Brasileiro da Construção Civil. Entendemos que a gente pode elaborar em conjunto uma norma brasileira técnica, né, que parametrize essas questões, né, e novamente estamos aí dispostos a elaborar isso de forma participativa. E as normas técnicas brasileiras, né, que já existem, inclusive, já existem iniciativas na BNT, né, que poderiam ser aproveitadas, complementadas, se for o caso, elas têm força de lei, embora não sejam leis, né? Então, as normas técnicas do Brasil são feitas por e com exclusividade, seguindo o regramento da BNT, e elas são realmente bastante respeitadas e são passíveis de exigência obrigatória, apesar de não serem leis. Por fim, no objetivo estratégico agora de reforçar os ecossistemas e os serviços ambientais como estratégias de adaptação climática e proteção da biodiversidade, em relação
a publicação de um catálogo de soluções baseadas na natureza, a nossa sugestão é utilizar aquilo que já existe. Houve um trabalho feito muito interessante pelo governo estadual, que foi apresentado para o setor, né? E nós entendemos que ele pode naturalmente ser revisto, ser melhorado, ser complementado, mas eu acho que a gente já tem uma base bastante interessante que a gente poderia utilizar de um trabalho já realizado pelo poder público, nesse caso no âmbito estadual. Tá? E fechando aqui, eu queria colocar a essência da nossa visão, né? A gente entende que a gente tem que ter propostas técnicas que sejam execuíveis, né? Por mais que a gente deseje avançar com uma velocidade maior, mas não adianta a gente querer resolver realmente por decreto, né? E elas também que têm que estar alinhadas ao marco regulatório vigente. A gente quer fortalecer instrumentos existentes, né? Entendemos que a sobreposição normativa ela pode, inclusive, gerar um efeito contrário e, naturalmente, ampliar a efetividade das políticas públicas, a integração entre as secretarias e, naturalmente, com a participação do setor privado, da sociedade civil, que é extremamente importante, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse ambiente democrático e participativo, né? Então, estamos, mais uma vez, assumindo um compromisso aqui de participar ativamente em grupos de trabalho para construir e avançar na normalização, nessas políticas públicas que estão sendo propostas, compartilhar dados e colaborar, e promover naturalmente a inovação nas soluções construtivas e ambientais, que é algo que o setor tem trabalhado fortemente nos últimos anos, né? Eu, pessoalmente, fui o coordenador da norma brasileira de desempenho de edifícios, né? A gente tem trabalhado pela primeira vez com o conceito de vida útil, né? Que é um conceito que tem a sua aplicação prática em razão da sustentabilidade, pois quanto mais a gente demora para extrair novos materiais da natureza, melhor, né? Então, o setor imobiliário formal que nós representamos está muito comprometido com esse assunto, né? E fechando aqui, tentando cumprir o meu tempo, reitero que construir uma São Paulo mais sustentável exige a soma de competências, né? O Plan Clima é uma oportunidade de unir o governo, o setor produtivo e a sociedade em torno de um propósito comum, que é o futuro climático da nossa cidade. Agradeço a oportunidade, peço desculpas aí por acelerar, mas tentei aqui fazer um esforço para cumprir o tempo que foi alocado para nós. Muito obrigado. Muito obrigada, Carlos, também pelo tempo e também por todas as informações. Acho que foi tudo muito, muito, muito bom. A gente vai passar para a próxima. É só um momento que deu uma travada aqui no meu sistema. Mas muito obrigada, Carlos. Acho que a ideia é essa mesmo, principalmente por se colocar a disponibilidade do setor, nessa perspectiva do setor imobiliário e trazer também essa disponibilidade de vocês de estarem construindo não só as metas, mas também depois, a longo prazo, de estarem juntos também na construção e participar desses grupos de trabalhos participativos e de comitês e tudo. A ideia é um pouco essa mesmo, trazer essa aproximação e entender como é que a gente pode colaborar mutuamente. Então, vou passar a palavra agora para a Ana, da CETESB, e a gente finaliza, então, esse ciclo. Perfeito. Bom dia, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui. Aí vocês me avisam se carregar, por favor. Oi, Ana. Oi. Tá bom, então, primeiro, bom dia a todos. Obrigada também pela oportunidade da gente estar apresentando aqui as nossas contribuições. Foi muito bom ter sido a última, porque eu fiz um compilado de muita coisa que já foi falado, e eu percebi que está todo mundo alinhado, concordei com tudo que todo mundo já comentou. Então, vou ser até um pouco mais breve aqui para apresentar o que a gente pensou. E a gente dividiu em 4 eixos principais, que são soluções baseadas na natureza, hortas urbanas, compostagem e biometano. A gente fez outras contribuições também, mas esses foram os 4 temas assim principais que a gente pensou que a gente pode contribuir. E essas soluções a gente pensou também de acordo com o que já está previsto em leis, decretos, inclusive a maioria municipal mesmo da própria Prefeitura de São Paulo,
E também a gente está se baseando muito no PEARC, que é o Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática, que como ele é já focado no governo de São Paulo, ele é um ótimo guia também para a gente se basear em ações. Então, primeiramente, eu vou apresentar aqui um pouco sobre as soluções baseadas na natureza, que já foi comentado hoje, que são ações projetadas para enfrentar desafios ambientais de maneira eficiente e adaptável. No Panclima, a gente viu que já tem realmente bastante ações que vocês pensaram sobre soluções baseadas na natureza, inclusive o catálogo, né, que foi mencionado agora, que vocês comentaram que vão fazer. Já existem outros catálogos também que estão existentes, por exemplo, esse daqui de 2022. E aqui eu apresento um pouquinho só para a gente ter um panorama de quais são as soluções, né? Então, tem telhado verde, tem as biovaletas, tem os jardins de chuva, então são muito amplas as soluções baseadas na natureza. E elas podem ser aplicadas em diversos fins, né? Tanto em obras de infraestrutura, em restauração, em licenciamento e intervenções urbanas. Então, considerando o Panclima, o que a gente pensou? Ampliar a utilização de soluções baseadas na natureza e também diversificar um pouco elas. Então, por exemplo, tem esse objetivo estratégico que é associado a adaptar a cidade de hoje para o amanhã, promover acesso à moradia digna e sustentável. Considerando que ela vai ser sustentável e que vai ser entregar essas unidades habitacionais, quando elas forem pensadas, já pode ser pensado também utilizando o SBN nessas unidades habitacionais. Então, seria um detalhe um pouco maior, já para integrar essa parte sustentável com uma coisa que já está prevista, que são as SBNs. Outro objetivo que também está citando as SBNs são aqui nos jardins de chuva. E aqui o que a gente pensou, como são 1.000 jardins de chuva, é muita coisa, em vez de deixar focado só em jardins de chuva, talvez pensar em diversificar também. Então, por exemplo, num local pode ser jardim de chuva mais eficaz, mas pode ser que tenha uma outra solução que seja até mais barata, ou então mais viável de acordo com declividade, com diversos fatores. Então, em vez de citar jardins de chuva, talvez deixar um pouco mais abrangente para poder pensar nessas diversificações. E aqui no licenciamento também é uma coisa que a CETESB já está pensando também em aplicar as SBNs no licenciamento. Estamos utilizando isso. Então, também no Panclima também pode ser utilizada as SBNs para o licenciamento de construções. Então, também ser uma solução baseada nisso. E aqui também em obras também. Então, todas essas metas aqui, cabe citar as SBNs como detalhamento. E aqui, então, é um catálogo que nem a gente já comentou, né, em outras apresentações também, existem diversas soluções baseadas na natureza. Então, eu concordo com a proposta também de que talvez criar um catálogo para a prefeitura não seja tão prioridade assim, porque já existem diversos, mas também é super possível. E aqui tem as soluções. Então, por exemplo, o jardim de chuva, que foi o mais comentado, ele tem essas três funcionalidades, né? Ele realmente é muito útil. Mas, por exemplo, se for uma área declivosa, pode ser utilizado um terraço de chuva, por exemplo, em vez de um jardim de chuva, que ele tem mais funções do que o jardim. Ou então, por exemplo, se for um canteiro, uma coisa menor, pode ser utilizado biovaletas, por exemplo, canteiros pluviais. Então, tem diversas soluções e elas podem ser exploradas com mais detalhes. Então, essa aqui é a primeira contribuição nossa de soluções baseadas na natureza. Hortas urbanas também a gente pensa que é uma coisa bem importante para ser considerada no plano. Já foi citado também, a gente viu que a prefeitura tem esse programa de agricultura urbana e periurbana, que é uma lei, essa lei aqui, número 13.727. E a gente sugere, então, que seja ampliada essas hortas urbanas, e isso pode ser utilizado em áreas públicas desocupadas, por exemplo, áreas do próprio município que estão ociosas, que não têm muita utilidade, podem ser utilizadas para hortas urbanas, incentivos financeiros também, e parcerias com setores públicos, privados e instituições de ensino. Então, tem, por exemplo, em várias faculdades possuem agora NEAs, que são núcleos de estudos em agroecologia, e esses NEAs, eles já fazem essa articulação de ter, por exemplo, multirões em hortas urbanas, de auxiliar pessoas que querem fazer hortas, eles conseguem ter o pessoal já engajado das próprias faculdades. Então, essas parcerias podem ser muito boas, tanto para o município quanto para a comunidade.
Então, aqui é o resumo da nossa proposta. Os objetivos, então, né? Então, a gente viu que já tem a proposta, né, de fazer hortas comunitárias e pode ser ampliado isso. Então, por exemplo, aqui nas ações estratégicas, talvez detalhar um pouco melhor. E aqui também nas escolas, também talvez ampliar não só para escolas, mas também para universidades, para creches, que nem já foi comentado. Então, deixar um pouco mais amplo esse conceito de hortas urbanas. Vocês estão me ouvindo bem? Só para confirmar. Sim, sim. Ah, tá bom. Agora o próximo tópico é a reciclagem e compostagem. E também já foi comentado que a moeda verde é um mecanismo muito interessante que pode ser utilizado para fazer esse incentivo para a população. É utilizado na Prefeitura de Santo André. E é basicamente a população trocar resíduos por hortifrutis. Então, por exemplo, levar a garrafa PET, latas de alumínio, pode ser decidido, né, o que for que fizer mais sentido. Isso incentiva tanto a ter essa coleta de reciclados, tanto também hortifrutis. Então, isso também pode ser linkado com as hortas urbanas, tem muitas possibilidades nessa moeda verde, que é uma estratégia que dá muito certo no ABC. E também compostagem, que não teve, a gente não percebeu tantas ações de compostagem no plano, então também tem várias práticas que podem ser aplicadas, por exemplo, transformar resíduos de feira em fertilizantes, em adubo, e também depois podem virar moeda verde. Então isso também já reduziria os resíduos de feira, que são muito volumosos, e transformaria num produto. E também incentivar o uso de composteira em escolas e fazer educação ambiental com isso, oficinas, para incentivar também as crianças a terem esse contato. Então, aqui só para também exemplificar, né, as ações que já estão citando isso. Então, aqui, por exemplo, nesse objetivo F, está considerando aqui ampliar a reciclagem dos resíduos, só que não tem muito detalhe de como. Então, a moeda verde seria uma boa ferramenta para realizar esse aumento de reciclagem. É uma possibilidade. E a compostagem também. Então, por exemplo, já está citado aqui, ó, ampliar o atendimento de feiras, ampliar a capacidade de pátios. Então, se for gerado um produto também, além de só ser feito esse recolhimento, também já pode ser um incentivo maior. E, por fim, o biometano, que é um combustível, né, que pode ser gerado a partir de metano de aterro. Então, só para explicar um pouquinho como funciona o biometano. Os resíduos ficam em aterro, né, é gerado metano, e normalmente ele reage com CO2 e ele se transforma em biogás. Mas quando a gente faz o tratamento do biogás, ele pode ser reaproveitado novamente, que é o biometano, e ele pode ser utilizado em diversos fins. Então, desde combustível, energia, você pode usar para muitas coisas. É um tópico novo que a gente também está explorando na CEMIL e na CETESB. E ele é uma alternativa renovável e eficaz a combustíveis fósseis. Então, por exemplo, naquele objetivo de reduzir os combustíveis fósseis, uma solução é substituir por biometano. Então, já vai ser uma alternativa. E ele também vai ser um tratamento correto dos resíduos, porque o metano ele é muito tóxico de liberar na atmosfera, né? Ele não é adequado por conta do alto fator que ele tem de poluente. Então, vai reduzir as emissões de gás de efeito estufa também, utilizando biometano. Então, em vez de liberar para a atmosfera, você utiliza como combustível. E eu percebi que o próprio município de São Paulo já tem um decreto que saiu em setembro desse ano, que ele criou o programa BioSP, que é voltado justamente à incorporação de frota movida a biometano. Então, voltando para os objetivos que estão no PANClima, substituir 100% dos veículos com emissão zero, eu concordo com o que foi apresentado anteriormente. É o cenário ideal, mas a gente sabe que não vai acontecer de uma hora para outra, né? É realmente complexo de colocar 100% emissão zero. Então, o biometano ele pode ser um bom instrumento para essa transição. Então, enquanto não tem 100% zero, o biometano pode ser um substituto de gasolina, de diesel. Então, ele pode ser utilizado nesse eixo aqui e também na descarbonização. Então,
todos os combustíveis fósseis eles podem ser substituídos por biometano. E aqui também no objetivo G, que ele também comenta sobre o metano, também pode ser citado o biometano aqui só para completar essa meta 38. E em resumo é isso, aqui eu coloquei algumas referências das legislações que a gente utilizou. E qualquer coisa também podem entrar em contato tanto comigo quanto com o Mark, que também está aqui presente. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Espero que sejam úteis as contribuições. Muito obrigada, Ana. Com certeza vão ser úteis. Agradecer e parabenizar todos, né? Vocês, Júlia, Ana, Carlos, Marieta, também pelas apresentações e também pela dedicação em contribuir nesse processo de atualização do plano. Acho que a gente ficou até muito surpresa. Assim, a nossa ideia era ter uma seleção qualificada mesmo, e eu acho que foi muito bem cumprido, né? A gente conseguiu atingir esse nosso objetivo, que era ter uma qualificação na contribuição do processo participativo, da atualização do plano, e eu acho que acho que foi até superado um pouco das expectativas que a gente tinha, então eu agradeço muito. Eu tenho alguns comentários para fazer também, mas eu vou deixar aberto para se alguém quiser falar antes também e quiser ir levantando a mão, que aí a gente vai abrindo para discussão. Até a Laura comentou aqui que queria comentar, mas teve que sair para outro evento. Se tiver alguém da Secretaria do Verde também quiser falar alguma coisa, também está aberto aí. Mas enquanto, né, o pessoal vai vendo aqui se fala ou não, eu acho que eu vou comentar um pouco também, até porque eu acho que a Laura ia comentar algumas coisas que eu também pensei em comentar, principalmente da parte de emissões incorporadas, que foi citado tanto pelo Carlos, né, quanto pela Júlia, a questão das emissões que são fora do limite da municipalidade também. Isso é algo que a Secretaria do Verde tem trabalhado já nesse inventário de emissões incorporadas, então a gente até em uma das reuniões do comitê ano passado, a gente chegou a apresentar alguns resultados preliminares, então eu acho que assim é algo que a gente vai encaminhar para análise, essas metas ainda, essas propostas que foram feitas, mas são coisas que aí já estão em encaminhamento e estão alinhadas com o que já está acontecendo na prefeitura. E e aí eu acho que também outras conversas que se dialogam, a gente já tem falado muito com os outros atores aqui, a questão da primeira infância, tem falado também bastante com o pessoal, não só da primeira infância, mas com a própria Secretaria de Educação, e também outras secretarias que podem envolver ali toda essa governança da atuação de cada uma dessas metas e ações. Então, eu acho que tudo isso é muito possível da gente levar para análise. Até o Carlos também comentou bastante a questão do setor imobiliário. Até a Vânia levantou aqui a mão, eu já vou passar a palavra para você, Vânia. E aí eu acho que, assim, de todas as contribuições, a gente tem um trabalho pela frente aqui da nossa parte, como Seclima, né, de estar coordenando todo esse processo, e entender também e filtrar um pouco de tudo, e como isso vai ser enviado para as secretarias e para análise. Então, a gente está tomando esse cuidado também de enviar para cada secretaria que é responsável por cada um dos temas, mas a gente vai continuar em contato e para também ter uma discussão e uma análise melhor de todas essas propostas. Vânia, quer falar? Eu quero responder algumas coisinhas, porque eu acho que é um momento também da gente conseguir dialogar com a sociedade civil, porque eu acho que a sociedade civil também tem um papel importante na cobrança do poder público também, né? Então, eu queria até colocar que existem algumas ações da primeira infância, inclusive que em teoria já estariam sendo aplicadas pelo PMPI, né, que é o Plano Municipal da Primeira Infância, Primeiríssima Infância, que a gente já vem acompanhando com algumas dificuldades, e eu acho que tudo isso é muito graças à cobrança da sociedade civil, né? A gente, na própria questão do brincar e dos espaços públicos e tudo mais, a gente tem uma questão que a gente sempre fala da primeira infância, e a primeiríssima infância acaba indo sendo abarcada pela primeira, né? E aí existe uma dificuldade de como você consegue atender os dois sem encarecer muito as coisas. A gente, principalmente, ai, gente, desculpa, eu sou da SEAB, tá? Da Secretaria de Habitação, para quem não sabe.
que e especificamente para a secretaria na qual a gente trabalha, a gente precisa trabalhar com redução de custos, né, para conseguir atender mais. Então, são desafios que a gente tem, que a gente vem enfrentando, não necessariamente a gente está atendendo conforme a gente gostaria, mas é justamente essa vinda da sociedade civil, essa cobrança da sociedade civil que nos dá força e nos ajuda a continuar embarcando nessas questões, né? Então, só para deixar claro que, em teoria, a gente tem isso, a gente está tentando melhorar essa questão de criar espaços de brincar para as crianças. A gente teve uma conversa, não, mas na época pelo PMPI, teve uma conversa com o Verde também, justamente por essa questão que você tem que respeitar a acessibilidade também, então não necessariamente você consegue colocar sua grama, você tem que dar acesso a crianças deficientes, pais com crianças deficientes, que eles também vão lá pegar a criança, primeiríssima infância, o bebê, você não consegue misturar ele com uma criança de 6 anos que sai atropelando uma criança de 3. Então, são desafios que a gente tem. A gente já tinha colocado para o pessoal da Seclima que a gente estava revendo várias das nossas metas, justamente pela questão da dificuldade que a gente tem, inclusive pela própria dinâmica o custo e o acesso a algumas tecnologias, né? Mas eu só queria contribuir aqui dentro, porque eu acho que algumas coisas se alinham com o que a gente vem pensando, devolver, então várias dessas metas vão vir bem diferentes, algumas porque a gente entendeu que elas já estão no plano no programa de metas da SEAB, então não faria sentido estar no plano clima também, que faria sentido ter outras questões que não o plano, as atividades do plano de programa de metas, mas colocar também aqui que existe legislação, mas quando a gente vê que há anos a gente tem uma legislação tentando dar conta do meio ambiente, que de algum jeito, alguma forma, a gente não tem conseguido. Então, a gente tem que abrir a mente e tentar insistir, às vezes, criando novas regulamentações, novas legislações, e tentar ser mais. Sempre com o pé no chão, mas também tentar inovar um pouco, né? Então, a gente está nessa tentativa e eu acho que é isso, Lourdes, só para colocar aqui o comprometimento, o compromisso que a gente está nesse olhar e também responder algumas questões que a gente está olhando, porque a gente sabe a questão da compostagem tem muito a ver com o trabalho social. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, a Secretaria de Habitação tem um departamento específico de trabalho social, justamente para olhar também para essa questão de educação ambiental interna. Então, como a gente consegue olhar para isso? A gente teve um debate de uma manhã inteira por conta, inclusive, da questão de compostagem aqui, a dificuldade que seria fazer isso dentro de um condomínio, enfim. Eu queria só colocar isso daí, contribuir com isso que a gente está olhando para essas questões, e é isso, tá bom, gente? Muito obrigada aí pelas contribuições de vocês também. Bom. Mais alguém? Obrigada, Vânia. Bom, se não tiver mais ninguém que quer se manifestar, a gente pode ir encaminhando, Lu, para encerrar a reunião, mas antes só queria agradecer de novo a participação de todos vocês, não só dos nossos convidados hoje, mas também de todos os nossos representantes das secretarias. A gente ainda tem um trabalho aí pela frente. Inclusive, eu ia até comentar, né? A gente pode disponibilizar o contato daqui dos representantes que apresentaram hoje, porque em paralelo a gente também está deixando essa abertura de ter uma continuidade de conversas, não ser só algo fechado entre comitês. A gente, óbvio, fica disponível aí para acompanhar reuniões e também participar dessas reuniões, mas assim como, né, o pessoal da Frente de Mobilidade, que participaram diversas instituições, foram lá atrás, a gente disponibilizou o contato e tudo, e eles foram atrás da própria Secretaria Municipal de Trânsito para ter esse diálogo maior.
a ideia também é um pouco essa, a gente também aqui ficar como um ponto de contato para permitir que essas conversas aí fluam mais em específico, né? Aqui 15 minutos para cada participante às vezes é pouco, então às vezes querer aprofundar alguma proposta, alguma meta que foi muito interessante, até mesmo antes dessa etapa de formalização final, por processo eletrônico aqui da prefeitura, então isso é interessante, então a ideia é um pouco essa também, de trazer vocês aqui. Então a gente, se tudo bem pelos participantes, pelos convidados, a gente disponibilizar os contatos e aí a gente se mantém aí à disposição para também agendar reuniões, se for, caso for necessário, maior discussão aí. E obrigada, gente. É isso, Lu, se quiser seguir aí. Eu queria também agradecer, acho que foi contribuições riquíssimas, que certamente vai nos ajudar muito aí na revisão do Panclima. Agradecer cada um de vocês, como a Lud disse, a gente está aberto aqui, se tiver outras sugestões, se outras pessoas quiserem também mandar suas contribuições, a Seclima está aberta para receber. E, como diz o secretário Naline, a gente quer ser o mais transparente, o mais democrático possível nesse processo. Então, a participação da sociedade civil é fundamental. Então, obrigada, gente. Obrigada pela participação daqueles que apresentaram e também de todos os representantes aí do comitê. Obrigada e até a próxima reunião. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Tchau, obrigada. Obrigada, bom dia. Tchau, obrigada.